Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Há poucos dias atrás, Eduardo Cunha havia solicitado uma coletiva de imprensa em que uma entrevista que durou quase 1h40, onde ele apresentou a sua versão dos fatos. É uma entrevista longa e que efetivamente vale a pena ser vista porque ela narra determinados processos internos dentro da Câmara que, evidentemente, a mídia não os deixa vir à baila. Eduardo Cunha começa narrando que, em 2003, logo, portanto, após a primeira eleição de Lula, uma parte do PMDB criou um grupo que faz oposição ao governo do PT. Este grupo que faz oposição ao governo do PT, entre os quais ele, Eduardo Cunha, está inserido, era um grupo naquela altura ligado ao Michel Temer, e é um grupo ainda ligado ao Michel Temer. De lá para cá, portanto, durante todo o trajeto, este grupo fez oposição ao governo tanto do Lula quanto da Dilma. Em 2014, quando Dilma Rousseff elege-se pela segunda vez, com eleições fraudadas, Dilma Rousseff ocupa ilegalmente o cargo desde 2014, conforme já foi denunciado por Dalmo Accorsini em relação às urnas eletrônicas e conforme foi comprovado através das análises do Dr. Hugo Rocho e do Dr. Cláudio Tonelli. Portanto, as eleições do Brasil são fraudadas. O processo de impeachment em curso é simplesmente a consolidação de uma fraude institucional. Pois muito bem. Em 2014, portanto, quando Dilma Rousseff é reeleita através de um processo fraudulento, Eduardo Cunha é eleito para a presidência da Câmara. Daquele momento em diante, starta-se, deflagra, ao menos para o público, uma guerra entre a pessoa do Eduardo Cunha e a pessoa contra o governo do PT. Note-se que, a ser verdade o que Eduardo Cunha coloca na sua entrevista, e é verdade, não é em 2014 que se deflagra um processo contra o governo do PT. O processo já vinha tendo uma oposição desde 2013. Portanto, há 11 anos. Evidentemente que isso chega num ápice. Nós temos que lembrar que Dilma Rousseff, de viva voz, em duas entrevistas, uma para a TV Al Jazeera e outra para, agora, afastada da presidência da República, um evento que aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, se não me falha a memória, onde ela admite que o PT rompeu um pacto que vinha desde a Constituição de 1988. Evidentemente que não ocorreu a nenhum repórter perguntar que pacto é este que o PT rompeu desde a Constituição de 1988. O pacto, e se perguntasse, evidentemente não teria resposta, mas o pacto efetivamente é aquele célebre pacto que foi feito entre todas as esquerdas no Brasil, de que haveria uma alternância de poder. Fernando Henrique já começa com um certo problema quando, comprando senadores, congressistas, como um todo, ele passa o projeto da reeleição. Lula é reeleito 2 vezes, e depois de Lula deveria suceder não alguém do próprio PT, mas provavelmente alguém do PSDB, no caso seria o Aécio Neves, ou José Serra, ou Alckmin, qualquer indivíduo ligado ao PMDB, ao PSDB. Então, esta declaração de Dilma, junto com inúmeros outros contextos, vão compondo um cenário muito difuso e bastante nebuloso, mas detectável, constatável, rastreável dentro do Brasil. Por conseguinte, o primeiro argumento é: Eduardo Cunha capitaneia a deposição de Dilma Rousseff. Bom, isso não é verdade. O Congresso Nacional Brasileiro
relutou o quanto pôde, todos eles, inclusive Eduardo Cunha, pela aceitação do projeto, do processo de impeachment. O que ocorre é que o movimento das ruas, de fato, foi tão forte, a ponto de obrigar Eduardo Cunha, e que só o fez, curiosamente, quando houve o projeto assinado por Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Jaime Reale. Hélio Bicudo do PT, Jaime Reale do PSDB. Tanto Jaime Bicudo quanto Hélio Pascoal, tanto Jaime Bicudo quanto Miguel Reale são favoráveis não à extinção do PT, mas ao reavivamento da esquerda. Haviam, por volta de quase 50 pedidos de impeachment. É curioso que este tenha sido o mais bem fundamentado, e foi esse precisamente que Eduardo Cunha acolheu. Está dentro das suas atribuições constitucionais acolhê-lo. Mas é preciso ressalvar que ele só o fez em razão do peso e do clamor da população. Portanto, não foi o Congresso Nacional em nenhum momento que tomou a iniciativa de depor Dilma Rousseff. Isso significa que não foi o Congresso Nacional em nenhum momento que tomou a iniciativa de tirar o que está por trás do projeto PT, que é o Foro de São Paulo. Porque o Congresso Nacional não tem nenhum interesse em tirar o projeto do Foro de São Paulo. Está acontecendo um outro cenário atualmente. Então este é o primeiro ponto. É preciso entender que esta crise não é deflagrada em 2014. Segundo o relato de Eduardo Cunha, e os dados da Câmara estão aí que podem ser averiguados. Esse processo contra o PT começa em 2013. Portanto, é curioso que a própria eleição de Eduardo Cunha já é uma eleição que conflita com os interesses do PT. E as razões estão perfeitamente exemplificadas. Ele faz parte daquela equipe que vinha combatendo o Foro de São Paulo. Pois muito bem. O Supremo, através de uma medida juristocrática, retira Eduardo Cunha de uma forma absolutamente ilegal. Foi tão ilegal e tão assintosa a ilegalidade que o Supremo teve que usar o termo da excepcionalidade. Excepcionalidade significa fraude jurídica cometida pelo STF sob a presidência do senhor Lewandowski, onde todos os ministros, todos sem exceção, assinaram a fraude suprema contra Eduardo Cunha. Qual é a acusação que pesa sobre Eduardo Cunha? Todo mundo sabe que é o de ter conta na Suíça. Indivíduos podem ser acusados, acusações podem ser verdadeiras ou falsas. Não está aqui em pauta isso. O que está em pauta é o seguinte: ele não foi julgado nem condenado. Então, ter conta na Suíça, no máximo, cabe o quê? Um acerto de contas junto à Receita Federal, se fosse esse o caso? Eduardo Cunha vem alegadamente falando a mais absoluta verdade, que é a seguinte: ele, pessoalmente, não possui conta na Suíça. Ele pertence a uma coisa que se chama trust, e o trust é o acionário, é o dono da conta. Então, ali dentro da conta do trust é que tem uma conta dele. Então, dentro do Banco Suíço, quem responde é o trust, não é ele. Então, de fato, ele não mente no processo. Um outro aspecto curioso que Eduardo Cunha colocou e que merece ser devidamente avalizado é o seguinte: o presidente do Conselho de Ética não tinha a menor intenção de caçá-lo. Essa afirmação é absolutamente surpreendente. O presidente do Conselho de Ética desejava, em relação a esse grupo, que desde 2013 faz oposição ao PT, levar este grupo a uma sangria até 2018, quando terminaria o mandato de Eduardo Cunha. E como é que ele estava fazendo isso? Através de uma sequência de recursos mal feitos. A mídia colocava que esses recursos
que estavam sendo julgados eram dados pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha garante que não. E basta ver o processo na Câmara, quem se deu ao trabalho de fazer isso, eu me dei ao trabalho de fazer isso. Basta ver o processo para verificar que Eduardo Cunha novamente não está mentindo. A legislação brasileira permite que um acusado recorra inúmeras vezes, quando ele está certo e quando ele ganha. Some-se a isso o fato da legislação brasileira e dos regimentos internos da Câmara e do Congresso permitirem diferentes ações para isto, né? Então nós temos duas questões aqui. A lei te permite, você pode recorrer. Se é processado, você pode recorrer. Mas não é isso que o Eduardo Cunha está falando. Ele está falando aqui, dentro do regimento interno da Câmara, uma coisa fala que pode, outra coisa fala que não pode. Uma coisa fala que pode, outra coisa fala que não pode. Então essas coisas que se contradizem são uma coisa. E existe um terceiro fundamento, uma terceira questão, que é o seguinte. O processo todo foi conduzido dentro da mais absoluta ilegalidade. De modo que uma ação ilegal ela era combatida ou questionada por uma ação legal de Eduardo Cunha. Porque diga-se o que quiser de Eduardo Cunha, dizer que ele não conhece o regimento da Câmara é um absurdo. Muito pelo contrário, esse homem, dos últimos 40 anos, é o homem que mais conhece de regimento da Câmara da República. O que está em pauta aqui? Quando um argumento falso é apresentado, e o argumento falso é apresentado propositalmente para que Eduardo Cunha recorra. Quando Eduardo Cunha recorria, a mídia e aqueles detratores dele, os inimigos dele, todos eles sempre da rede, do PV, do PDT e do PPS. Todos eles vinham a público, posteriormente do PSDB, né, e alguns do DEM, mas raros. Normalmente a rede encabeçando. Todos esses inimigos vinham a público dizendo que Eduardo Cunha estava manobrando. Então vejam vocês que o processo de sangria que o presidente do Conselho de Ética cria é precisamente com que finalidade? Que se este grupo ligado ao Michel Temer, desde 2013, estava combatendo o projeto do PT, evidentemente que um desgaste prolongado do grupo do PMDB como um todo é extremamente nefasto, né? Isto era o que estava colocado. Evidentemente que dentro do grupo que não apoiava o PMDB, existe o grupo que apoia do grupo do PMDB que não apoiava o PT, existe o grupo do PMDB que apoia o PT, como por exemplo Renan Calheiros e o Pisciani, a família Pisciani do Rio de Janeiro. Para nós termos uma ideia dos tipos de grupo. E aí nós teremos em vista o que está em curso no cenário. Então você tira uma facção e de fato coloca outra facção e dá a impressão à população de que o PMDB continua. O PMDB talvez seja dos partidos brasileiros o que mais tem conflitos internos, né? Então essa fala de Eduardo Cunha tem que ser vista com todo o rigor. Some-se a tudo isto, portanto, a ideia de que enquanto o PT está sendo chumbado, isso é um jogo de estratégia. O que Eduardo Cunha denunciou nessa entrevista de quase 1h e 40 minutos é um jogo de estratégia por trás das cenas e dos bastidores. Esse jogo é muito mais sério e muito mais profundo do que nós possamos pensar. Nesse meio tempo, Michel Temer entra como vice-presidente de Dilma Rousseff. Não queria entrar na segunda vez. A razão é, se esse grupo combatia, por que Michel Temer entra como vice-presidente de Dilma Rousseff na primeira vez e como entra na segunda? Que tipo de acordo foi feito? Né? Mas parece que há alguma questão em relação a esse acordo que não está devidamente explicado. Pois muito bem, o que está em pauta? Todos esses indivíduos que diariamente vêm ocupando o processo de Eduardo Cunha são indivíduos que, segundo o Cristóvão Buarque, né, e o próprio site do PPS, é a chamada nova esquerda no Brasil, que é formada precisamente pela rede, pelo PV, pelo PPS e pelo PDT. Nós já fizemos um vídeo falando sobre isso. O que está em curso? Isso aqui é uma tesoura de poda. É uma tesoura de poda de plantas leves, né? Pelo
pela finura da lâmina. Pois muito bem, o que está em curso no Brasil? Uma poda. Uma poda de planta. Quando é que você poda uma planta? Em que circunstâncias? Para que ela floresça novamente. A poda dá força. Então, o que Eduardo Cunha está falando é de uma poda, para que haja um florescimento. O que Cristóvão Buarque está falando da nova esquerda que está tirando Eduardo Cunha é de uma poda, para que apareça uma outra esquerda. Essa é a tese das tesouras. A famosa tese das tesouras. Você poda para que a árvore permaneça firme e intocada no seu lugar. Que árvore é essa? O Foro de São Paulo. Então, o que nós assistimos é simplesmente a poda que vem sendo executada pelo Foro de São Paulo. Um outro nível de poda a que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Nós faremos um vídeo falando sobre isso. Portanto, há alguma coisa a comemorar com a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara? Não. Absolutamente não. Nada. Por quê? O que está por trás da saída de Eduardo Cunha é algo muito maior, que é uma manobra internacional do Foro de São Paulo, agindo de uma forma invisível. Porque sempre foi uma estratégia do comunismo agir em duas frentes. Uma frente que se torna visível e uma frente que é invisível. Enquanto isto, as pessoas pensam, ou são levadas a pensar, que a saída de Eduardo Cunha está moralizando a Câmara Federal. Nada mais enganoso do que essa imagem e do que essa ideia. Assistam um vídeo de Eduardo Cunha, façam as suas anotações. Vale a pena ser lido. Será certamente um marco na história do Brasil. Para finalizar, eu quero aqui deixar um relato e um testemunho. Na época do Fernando Collor, eu assisti. Não sei se alguém mais no Brasil assistiu este vídeo. Eu estava na frente da televisão. Entrou uma TV qualquer que filmava dentro do Senado Federal. E naquela altura, um senador do Nordeste, que eu não me recordo do nome dele, mas se eu ouvir, eu sei quem é, falava, apontando para Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e vários indivíduos, que eles haviam acertado que se Fernando Collor entrasse na presidência da República, ele seria retirado do poder. Fernando Collor, antes de assumir o poder, foi chamado por um embaixador, isso escrito pelo próprio Fernando Collor, como relato do seu testemunho. Ele ganhou, foi fazer uma viagem pelo exterior, foi recebido por um embaixador, se não me engano, da Itália. O embaixador notificou que estava em curso um plano para retirá-lo do poder. Houve dois personagens da história da República que foram retirados do poder com absoluta facilidade. Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello, Eduardo Cunha. Essas facilidades com que os personagens realmente são retirados do poder denunciam que eles não fazem parte do establishment. Eduardo Cunha pode ser acusado de qualquer coisa, de corrupção. De uma coisa ele não pode ser acusado: de fazer parte do Foro de São Paulo. Ele não faz parte do establishment. E esta é a razão precisa e exata pela qual ele foi extirpado do poder, assim como Fernando Collor e Jânio Quadros. Não é? Pois muito bem. Então, a estratégia das tesouras é extremamente eficiente. Assim como em jardinagem, há tesouras finas, há tesouras grossas e há motosserra, dependendo do tamanho da árvore que você deseja manter. O Foro de São Paulo tem diversos níveis de tesoura, consoante o nível da árvore.
Jardinagem é uma arte que desde todo sempre era uma arte da nobreza. Ao contrário do que possam pensar as pessoas, aprender a fazer podas é uma forma extremamente eficiente de manter a natureza sempre viva, seja ela original ou não. Até mais.